Pessoal, continuando a nossa preparação para o Enem, vocês lembram que a gente prepara muito a parte da leitura, né? O Enem, os vestibulares, vocês estão aí no primeiro ano, estão fazendo vestibular seriado. O Enem e os vestibulares cobram muito a parte de leitura. Dentro da teoria da leitura, na língua portuguesa, a gente trabalha as figuras de linguagem. Então, quando a gente começa a trabalhar as figuras de linguagem, que é muito importante que vocês entendam, essas figuras de linguagem são muito amplas. Na língua portuguesa, nós temos muitas figuras de linguagem. Tanto que a gente já grifou o título da nossa aula, e aí, pelo título que a gente já grifou, que eu quero só que vocês observem, figuras de linguagem 1. Então, é a primeira parte. As figuras de linguagem, elas são recursos retóricos. O que são recursos retóricos? São recursos de linguagem que permitem que o escritor envolva o leitor. No Enem, elas caem como estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos, recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de texto. Nesta aula nossa, gente, o que a gente está trabalhando aí? Primeiro, a gente vai destacar as palavras-chave. Nós já destacamos, quero só reforçar. Nós vamos trabalhar as figuras de linguagem, também são chamadas de figuras de retórica. Agora, grifa aí para mim, se enquadram no contexto da arte retórica. Então, as figuras de linguagem ou figuras de retórica, elas se enquadram no contexto da arte retórica. O que é a arte retórica? Vamos para baixo? A gente já destacou a palavra-chave retórica, vamos grifar a explicação. O que é retórica? Arte cujo escopo é a persuasão. Aqui tem duas palavrinhas que eu quero que vocês tomem cuidado. Ó. Escopo, para quem não sabe, significa objetivo. Então, o que significa a palavrinha escopo? Objetivo. E a palavrinha persuasão, que a gente vai explicar ali embaixo. Então, o que é a retórica? A retórica é a arte cuja principal finalidade é a persuasão. Agora, vamos explicar embaixo o que é persuasão? A gente já destacou a palavra-chave persuasão, vamos destacar a explicação. Procedimento para influenciar por meio de argumentos. Então, a persuasão é isso. A persuasão é a capacidade, a habilidade de influenciar o ouvinte ou o leitor através dos argumentos. Então, na linha de baixo, é importantíssimo a gente destacar a palavra-chave argumentos, e aí vamos explicar argumentos, que a gente já usa na teoria da redação. Lembra que lá na teoria da redação, quando a gente aprende o modelo da redação nota 1000 no Enem, ó, modelo da redação nota 1000 no Enem, a gente aprendeu. No segundo parágrafo eu uso argumento estatístico, no terceiro parágrafo eu uso argumento de autoridade. Então a gente aprendeu argumento estatístico, argumento de autoridade, argumento de consenso, argumento de prova concreta. Tá ótimo. Mas o que é argumento? Vamos grifar ali? Argumentos. Recursos de linguagem acionados para tornar uma proposta mais aceitável que as concorrentes. Isso é o argumento. O argumento é essa competição. Então a gente pensa num tema polêmico, aborto, pró-aborto contra aborto. Liberdade de expressão, pró-liberdade de expressão contra liberdade de expressão. A gente vai ver quais são os argumentos mais sedutores e a partir dessa sedução pela argumentação, chamada de persuasão, é que a gente vai definir. No parágrafo de baixo, nós vamos grifar a palavra-chave figuras de linguagem, a gente vai grifar figuras de linguagem, e aí nós vamos destacar a explicação. O que são as figuras de linguagem, pessoal? Recursos argumentativos, uma vez que contribuem para a orientação argumentativa do texto. Em outras palavras, elas, as figuras de linguagem, consistem no desvio das normas usuais de um idioma para aumentar o poder de sedução das palavras. Agora, vamos para a linha de baixo? Grifa ali comigo a palavrinha resumo das principais figuras de linguagem. Então, nesse quadrinho aí, presta atenção, o que nós estamos grifando aí? Resumo das principais figuras de linguagem. Agora eu quero que vocês destaquem e prestem bem atenção. Isso aqui é uma ficha resumo, que eu já trabalho muito com vocês. O que é uma ficha resumo? É pegar uma folha sulfite em pé e fazer uma tabela dentro dela, é a teoria em quadros. Por que isso aí é importante? Porque isso aí trabalha com a nossa memória visual. Então, facilita a visualização, compreensão e memorização da matéria. Então, grifa para mim.
Toda figura de linguagem ela vai ter um princípio, grifa a palavra-chave princípio. Toda figura de linguagem ela vai ter um nome que a gente vai identificar como figura, definição, exemplo. Então, essa ficha resumo ela tem 4 colunas. Essas 4 colunas indicam os 4 termos que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos ter princípio, figura, definição e exemplo. Agora, o que eu quero que vocês destaquem aí? Primeiro, vamos destacar o princípio. Nós temos ali o princípio semelhança. Então, procura destacar com a mesma cor, semelhança, 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 semelhança. Veja que eu tenho 5 vezes a palavra semelhança, beleza? Então, aqui nós temos as figuras de linguagem que usam como princípio linguístico a semelhança. Aí nós vamos começar a trabalhar diferente agora aí. A primeira figura de linguagem que nós temos, que usa o princípio semelhança, é a comparação. Ó, figura de linguagem, comparação. Vamos grifar a explicação de comparação? Na explicação de comparação aí, eu quero que vocês grifem comigo, ó. O que é a comparação? Consiste em explicitar a semelhança entre um termo e outro termo por meio de um conector. Como, que nem, assim como. Aqui nessa explicação é importantíssimo que vocês grifem uma palavra-chave que é conector. Então, a comparação sempre tem conector. Ok? Exemplo. As arpias, que são águias, são aves imponentes como as águias. Tá certo? Vamos para baixo. Número 2. Ainda trabalhando o princípio da semelhança, a figura de linguagem agora é a metáfora. Destaca para mim metáfora. A metáfora, gente, eu quero que vocês grifem a explicação aí, ó. Figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outro, com base em uma relação de similaridade entre os seus significados. Aqui a palavra-chave é similaridade. O que significa similaridade? Significa semelhança. Então, a metáfora é uma comparação sem conectivo. Presta atenção nisso, hein? A metáfora é uma comparação sem conectivo. Olha o exemplo. A prefeitura está permitindo o corte de árvores. A cidade está ficando sem pulmões. Então, está comparando a cidade com o corpo humano. Respiração, pulmão. Número 3. Continuando ali, o princípio da semelhança. A terceira figura é a prosopopeia. Palavra-chave, prosopopeia. Grifou a palavra-chave prosopopeia, vamos trabalhar aí grifando a definição. O que a gente vai destacar da definição, gente? Consiste em atribuir propriedades humanas ao que não é humano. Aqui na prosopopeia é importantíssimo que vocês grifem propriedades humanas. Então, memoriza comigo. Prosopopeia, propriedades humanas. Então, eu vou pegar as características humanas e atribuir a seres inanimados. Vamos ver os exemplos ali? Os sinais choraram a morte da tarde. A bicharada ficou perplexa ao ver um coelho dando bronca em um leão. Então vejam que características humanas foram atribuídas a seres inanimados ou seres animados, ok? Quarta, gente, semelhança ainda. Trabalhando o princípio da semelhança, eu tenho uma quarta figura de linguagem, que é a catacrese. Olha a palavra-chave, catacrese. Essa aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na explicação, hein? Vamos grifar a explicação. Figura em que, historicamente, ocorreu o mesmo processo da metáfora, mas que, no presente, não se tem mais noção desse processo. Daí a definição da catacrese como uma metáfora desgastada, da qual se perdeu a noção de figura. Grifou a explicação? Agora, o que é a palavra-chave que você tem que dar um destaque especial para visualizar melhor o conceito? Metáfora desgastada. Então, o que é a catacrese? É uma metáfora desgastada. Ok? Quais são os exemplos que nós temos aí? Embarcamos no trem das 10. Embarcar é entrar no barco. Então, aqui eu tenho uma catacrese, uma metáfora desgastada. Segundo exemplo,
Enterrou uma agulha no dedo. Enterrar é colocar na terra. Enterrar uma agulha no dedo, o que eu tenho aqui? Uma metáfora desgastada. Então, repetindo, o que é uma catacrese? Metáfora desgastada. Quinta e última figura que tem como princípio linguístico a semelhança. Qual que é essa figura? Sinestesia. S de sinestesia, S de sentidos. Então vamos grifar. Reunião de sensações típicas de diferentes órgãos de sentido. Aqui na sinestesia tem duas palavras-chave que vocês têm que grifar aqui na sinestesia. Sensações e sentido. S de sinestesia, S de sensações, S de sentidos. Ok? Vamos ver o exemplo? Há frutas que têm um gosto, é paladar, áspero, é tato. Então, misturei os dois sentidos. Então, só para a gente revisar. No princípio linguístico semelhança, eu tenho 5 figuras de linguagem. Comparação, porque tem um conectivo expresso. Metáfora, não tem um conectivo expresso. Prosopopeia, atribuir características humanas a seres animados e inanimados. Catacrese, metáfora desgastada. Sinestesia, S de sinestesia, S de emoções, sentimentos, sentidos. Emoções, sentidos, sentimentos. Ok? Agora vamos para baixo. Na parte de baixo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer igual em cima. A gente vai pegar uma cor e vai destacar o princípio. Então aí a gente pegou uma cor e destacou o princípio. Quais são os princípios? Um princípio, um único princípio vai ser usado aqui, é a oposição. Então destaca comigo ali esse princípio, oposição. Esse princípio oposição, ele vai aparecer 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 figuras de linguagem que usam como princípio linguístico de construção do sentido a oposição. Número 1, antítese. E aí eu quero que você mentalize comigo. Antítese, antônimos. A antítese tem como núcleo central os antônimos. Então vamos grifar aí, antítese, aí a gente vai grifar a explicação. Vamos grifar a explicação? Presta atenção comigo. O que é a antítese? Consiste no confronto de ideias contrárias, não simultâneas. Então presta atenção na pegadinha da antítese, hein? Quero que vocês grifem. Confronto de ideias e presta atenção, não simultâneas, para depois não confundir a antítese com o paradoxo. A antítese eu não vou confundir com o paradoxo por isso. A antítese eu tenho, dá um destaquezinho especial, eu tenho confronto de ideias não simultâneas, ok? Qual que é o exemplo que a gente tem? Para cada dia de paz, são 6 de guerra. Olha os antônimos. Paz e guerra. Vamos para baixo. Continuando o princípio da oposição, o que a gente vai grifar agora? O paradoxo. E o paradoxo, gente, presta atenção no paradoxo, hein? Vamos grifar a explicação do paradoxo? É a figura pela qual se englobam em um só conjunto, simultaneamente, ideias contrárias. Aqui no paradoxo, então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Vocês vão grifar aí para mim no paradoxo em esses 2 elementos, ó. Simultaneamente, ideias contrárias. Então, compara comigo a diferença do paradoxo para a antítese. Tanto o paradoxo quanto a antítese, eles são formados por antônimos. Porém, qual que é a diferença? A antítese eu tenho ideias contrárias não simultâneas. O paradoxo eu tenho ideias contrárias simultâneas, ao mesmo tempo. Ok? A antítese tem pouca força expressiva. O paradoxo tem uma grande força expressiva. Ok? Olha o exemplo aí, por favor, pessoal. Presta atenção no exemplo de paradoxo. A rica pobreza, olha como é que elas estão juntinhas. De Francisco de Assis é alvo de admiração ainda hoje. Observação, grifa comigo a observação. Há quem não distinga antítese e paradoxo. Para estes, a antítese engloba o paradoxo. Isso é importante porque vai que cai no vestibular que vocês vão fazer, no Enem não, o Enem faz distinção. Vamos para baixo. Ainda continuando o princípio da oposição, terceira figura de linguagem, preterição, pessoal, preterição.
consiste em fingir a omissão de falas que de fato estão sendo expostas. Tá certo? Olha o exemplo. Nem vamos falar dos gastos, do tempo perdido, das decepções. Basta citar a falsidade da documentação apresentada. Veja, diz que nem vamos falar, mas está falando. Está falando do quê? Dos gastos, do tempo perdido e das decepções. Para baixo. Quarta e última figura da oposição. Aí nós vamos ter antífrase, cuidado com o nome, tem que grifar os dois, antífrase ou ironia. Normalmente o Enem e os vestibulares cobram com o nome de ironia, mas vai que cai antífrase, vocês não podem dar bobeira, tá certo? Consiste em exprimir uma ideia por outra que lhe é contrária. Então, ó, com a morte de Hitler, a humanidade perdeu um anjo do bem. Isso aqui é ironia, porque ele é um anjo do mal, do capeta, né? Beleza? Agora vamos para baixo. Pega outra cor diferente. Vamos grifar o princípio. Agora, qual que é o princípio que a gente tem ali, pessoal? Contiguidade ou implicação mútua. Contiguidade ou implicação mútua. Eu tenho duas figuras de linguagem aqui. Primeiro eu vou ter a figura de linguagem que é a metonímia. Vamos grifar a explicação da metonímia? Figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra, com base em uma relação de causalidade ou de interdependência entre os seus significados. No conceito de metonímia, eu preciso que vocês destaquem. Destaquem para mim. Palavra em lugar de outra. Relação de causalidade ou de interdependência. Porque esse é o núcleo do significado de metonímia. Então, quando eu penso em metonímia, o que eu estou pensando? Palavra em lugar de outra, relação de causalidade ou de interdependência. Tá certo? Aí nós temos ali, comprou um Portinari. Portinari é o nome do pintor, não comprou um Portinari, não comprou o artista, comprou um quadro do artista por R$100.000. Então, observação, Portinari no lugar do quadro de Cândido Portinari, o autor no lugar da obra. Agora vamos para baixo, a sinédoque. Grifa a palavrinha sinédoque, vamos destacar. Figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra, com base em uma relação de contiguidade, parte pelo todo e vice-versa, em seus significados. Grifa também a observação, que também cai em vestibular, cai no Enem. Há quem não faça distinção entre metonímia e sinédoque, e classifica ambas as figuras como metonímia, ou sinédoque, como um tipo de metonímia. Então, o que a gente tem aqui? Nós vimos ali que a metonímia é a gente usar uma palavra no lugar de outro, por uma relação de causalidade ou relação de interdependência. E a sinédoque? A sinédoque é um tipo especial de metonímia. A sinédoque é quando eu uso ali, ó, vamos grifar no conceito de sinédoque, palavra em lugar de outra, relação de contiguidade, parte pelo todo. Então, a sinédoque é um tipo especial de metonímia, como se eu usasse a parte pelo todo. Ok, pessoal? Muito importante aí, vamos analisar o exemplo. O governo financiou a construção de 1.000 tetos novos. Observação. Teto, gente, é uma parte da casa. O governo financiou só a construção do teto? De jeito nenhum, né, gente? O governo financiou, na verdade, a construção da casa inteira. Tá certo? Então, muito cuidado aí nas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, como eu sempre procuro alertar vocês, as figuras de linguagem já são importantíssimas. Nós vamos estudar a parte 1, parte 2. As figuras de linguagem sempre caem no vestibular, no Enem. Qualquer vestibular que você for fazer, seja vestibular particular, seja vestibular seriado, quando você for fazer, sempre vai cair uma questão de figura de linguagem dentro da interpretação de texto.